Olá, eu sou Mônica Pires e irei apresentar a vocês a aula 2 da unidade 2 dos Fundamentos Básicos de Cartografia Digital do curso de Vântice e Drones em Aplicações Civis e Comerciais. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo via e-mail ou WhatsApp. Hoje veremos a etapa 5, que é a aplicação dos conceitos de generalização cartográfica em mapas digitais. Os mapas digitais têm substituído os mapas em papel devido à interatividade que proporcionam ao usuário. Um mapa para uso em meio digital, ele requer um projeto cartográfico adequado devido à resolução e ao tamanho da tela. As principais diferenças entre um mapa em papel e um mapa digital são a quantidade de informação a ser apresentada e as características gráficas da simbologia. Pesquisas em percepção visual que avaliam a eficiência do uso das variáveis visuais para mapas digitais têm sido desenvolvidas. E observou-se que os mesmos princípios usados para os projetos cartográficos em papel podem ser empregados para símbolos pontuais e texto, desde que ocorra a simplificação da quantidade de informação na aparência dos símbolos e das fontes usadas para os textos ao tamanho da tela onde esse mapa vai ser apresentado. A escolha de cores que tenham também um bom contraste entre si, visando a discriminação das cores de fundo e das informações temáticas que o compõem, é essencial. Durante o projeto de símbolos, deve-se considerar de forma cautelosa as diferenças percebíveis e o efeito da formação de um símbolo sobre o outro, que, antes de finalizado, deve ser testado sobre todas as combinações e disposições de símbolos possíveis. Portanto, o usuário deve ser capaz de identificar e discriminar cada símbolo e reconhecê-los no mapa. Mas o que é? Qual a diferença entre identificar, discriminar e reconhecer? Identificar é distinguir os tipos de símbolos. O usuário deve ser capaz de se lembrar de cada um deles. Discriminar, perceber as diferenças e semelhanças entre os símbolos. Ela é avaliada em relação a todas as situações do mapa e não somente aos símbolos quando agrupados. E reconhecer, alocar um símbolo em um grupo conhecido ou associá-lo a uma imagem idêntica. E depende da experiência do uso desse mapa. A classificação das feições a serem mostradas dentro de uma área de um mapa é afetada pela generalização cartográfica, que envolve as operações de seleção, simplificação, omissão, combinação, exagero e deslocamento. Então, temos o exemplo de uma carta original na escala 1:25.000 e a carta generalizada 1:100.000. O operador seleção. Selecionou-se os elementos da carta original, onde tentou-se deixar a carta generalizada com a mesma aparência da original, para que o usuário identificasse facilmente na carta generalizada a mesma feição da original. No operador omissão, todos os elementos que, quando passados para a carta generalizada, iriam sumir ou aglomerar, que são os elementos menores, foi feita a omissão, para que ficassem elementos com maior clareza para o usuário. O operador simplificação. Então, aqui temos um exemplo de uma ideografia que, da carta original, quando generalizada,
também ficaria de difícil identificação e reconhecimento, então foi feita uma simplificação dessa linha. O operador combinação. Aqui nós temos um exemplo, né, da quadra com algumas edificações que, quando generalizada, ficaria em função da escala um aglomerado de difícil identificação e reconhecimento. Então, optou-se por combinar essas 3 quadras em uma só com as edificações. O operador exagero. Então, aqui tem-se um exemplo de um símbolo de área que, ao ser passado da carta original para a carta generalizada, ficaria muito pequeno o símbolo, então de difícil reconhecimento, né? E identificação também, ficaria visível, mas não legível. Então, optou-se por aumentar esse símbolo, ficou quase do tamanho do apresentado na carta original, para que o usuário conseguisse identificá-lo e reconhecer. E operador deslocamento, também aqui um exemplo com arroamento e algumas edificações, que ao ser apresentado na carta generalizada, aplicou-se o deslocamento do arroamento, optando-se por apenas uma linha, e das edificações também, manteve-se o número, só que houve um deslocamento porque quando passou da carta original para a generalizada, ele ficaria todo aglomerado, todos juntos. Então, optou-se pelo deslocamento para deixar mais limpo, para fácil identificação e reconhecimento do usuário. E a etapa 6, que é a avaliação do mapa. Então, a importância da realização de testes com futuros usuários no meio que o mesmo será manipulado, preferencialmente com diferenças quanto à idade, escolaridade e nível social. Eu vou apresentar a vocês, então, os primeiros testes que foram realizados. Primeiro com mapas em meio analógico e o segundo exemplo é o mapa, um dos primeiros mapas em meio digital, então, os testes que foram realizados com eles. Então, Forrest e Kastner, em 85, realizaram testes para avaliar a legibilidade de símbolos pontuais de acordo com seus métodos de codificação. Após selecionar 18 figuras a serem representadas, as mesmas foram divididas em 6 grupos de 3, formando um conjunto de 4 símbolos variando do abstrato, que é o que está representado no item A, ao pictórico, representados no item B, C e D. Então, aqui está o exemplo, né, dos símbolos criados. Na coluna A, os símbolos são todos geométricos, né, com uma marca gráfica dentro. E no item B, C e D também, só que foram variando de geométrico até tornar apenas pictórico mesmo. Qual que era o objetivo dessa experiência? É avaliar a experiência com o uso do mapa e preferência quanto aos símbolos. Então, os símbolos pontuais A, B e C foram inseridos em formas geométricas e o tamanho variou de 3,8 mm de lado para a forma quadrada, 4,3 mm de diâmetro para o círculo e 4,5 mm de lado para o triângulo. Os símbolos pontuais D foram representados sem contorno e o tamanho variou de 4 a 4,5 milímetros. O tom de cor da simbologia utilizada foi o preto em todas. O tom de cor de fundo da base cartográfica sofreu variação do branco ao preto, ou seja, tons de cinza. A escala de apresentação foi 1 para 125 mil e 1 para 250 mil. E as informações temáticas utilizadas no mapa foram, além dos símbolos, informação cultural, nomes, recobrimento de rodovias representadas todas em preto, rodovias, preenchimento de rodovia e núcleo urbano representadas em magenta,
Drenagem, lagos e toponímias da hidrografia representadas em ciano e a vegetação representada em verde. O melhor contraste foi obtido com o uso dos símbolos pontuais em tom de cor preto sobre a base cartográfica com fundo branco. Então aqui um extrato, né, um exemplo do mapa que eles criaram com a base cartográfica e a simbologia inserida. Conclusão. Os símbolos abstratos foram encontrados com maior rapidez, mas apresentaram maior número de erros de identificação pelo usuário. Os símbolos pictóricos, em reconhecimento, não foi bem sucedido, né? Houve alguns erros na hora de reconhecimento. Entretanto, observou-se que os usuários preferem os símbolos pontuais pictóricos para análise em mapas temáticos. Morrison e Forrest, em 95, eles também desenvolveram um projeto de símbolos cartográficos para mapas turísticos com visualização em monitor de computador VGA de 14 polegadas com resolução de 640 por 480 pixels. O objetivo era estudar a eficiência dos símbolos pontuais ao serem transferidos do papel para o meio digital. E a aplicação do teste teve como finalidade obter informações sobre a relação entre a velocidade e a acurácia com que o símbolo é discriminado e reconhecido no mapa, quando este é apresentado no monitor, considerando-se as diferenças de cores e os tamanhos adotados. Então, no mapa 1, ocorreu a variação da cor. Foram utilizadas as cores preto, vermelho, verde e azul para a representação de 16 símbolos pictóricos a serem inseridos no mapa turístico. E no mapa 2, ocorreu a variação de tamanho. Foram utilizados os tamanhos 14 por 14, 18 por 18 e 22 por 22 pixels para a representação de 12 símbolos pictóricos a serem inseridos no mapa turístico. Então, aqui o exemplo, né, da simbologia criada para o mapa digital, com a variação em tamanho e a variação em cor. A área do mapa foi apresentada na escala 1 para 10.000, contendo informações sobre ruas, rede viária, construções públicas, estacionamentos e parques, e os símbolos pictóricos descritos anteriormente sobre a base cartográfica colorida. O teste consistiu em cronometrar o tempo de busca para cada símbolo. Ao totalizar 28 buscas, o entrevistado era questionado sobre o uso do mapa. A familiarização dos entrevistados com o mapa foi evitada, rotacionando em ângulos de 90 graus e tendo como resultado 4 mapas aparentemente diferentes. O perfil das pessoas entrevistadas foi de estudantes do primeiro ano de Geografia. Então, aqui um exemplo, um extrato da base, né, que eles desenvolveram para apresentação em meio digital, com a base cartográfica colorida, né, de fundo, e os símbolos pictoriais em preto, o qual eles aplicaram a variação de tamanho. Conclusão. Dos 28 símbolos testados, 23 foram identificados corretamente. Os símbolos em tom de cor vermelho, verde e azul obtiveram menor eficiência do que os símbolos em tom de cor preto. Portanto, o melhor contraste foi atingido com o uso de símbolos pictóricos em tom de cor preto. A velocidade de busca não é comandada somente pela cor ou tamanho do símbolo pontual, mas o próprio projeto dos símbolos influencia esta variação. Era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida, entre em contato.